Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus, ela nos envolva hoje e sempre. Meu nome é João Luiz e a reflexão que nós faremos hoje é sobre a fé raciocinada. Esse tema nós podemos encontrá-lo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, nos itens que vão de 1 a 7. Fé, essa palavra tão pequenininha, apenas 2 letras, mas que tem um significado e um poder muito grande. Nós podemos, de forma geral, definir que fé é uma confiança, é uma crença, é uma credibilidade em algo, alguma coisa ou em alguém. Mas sem que para isso nós precisamos ter alguma comprovação ou evidência naquilo que nós estamos acreditando. E eu vou dar um exemplo. Eu tenho fé que o meu time de futebol ele vai ser campeão esse ano. Mas ele nunca foi campeão até hoje. Mas eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou ganhar sozinho na loteria esportiva. Mas eu não jogo na loteria esportiva. Mas eu tenho fé. Mas a fé na realidade é muito mais importante que isso. A fé, ela é um sentimento. Esse sentimento de fé, ele nasce na nossa alma, nasce dentro de nós. É uma certeza que nós temos de que Deus existe, independente da nossa ideia ou concepção de Deus. Isso a gente pode chamar de fé religiosa. E essa fé, quando ela se mistura com a esperança, é aquela fé que nos move, que nos faz seguir em frente, mesmo naquelas situações mais difíceis que nós passamos. Essa fé que faz com que nós acreditemos que Deus, Ele está cuidando de nós, que a espiritualidade, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos de guarda, eles estão sempre ao nosso lado, nos ajudando e nos apoiando. E a fé, ela também é a nossa força espiritual. É o quanto de Deus nós temos dentro de nós. E quanto maior essa força espiritual, mais próximos de Deus nós estamos também. E mais nós conseguimos entender as suas leis. E entender também que Deus, Ele é soberanamente justo e soberanamente bom. Ele sabe e compreende as nossas limitações. E Ele sabe também das nossas necessidades. E é por isso que a fé e que a humildade é uma forma de nós conseguirmos ser ajudados, de nós conseguirmos nos fortalecer e seguir em frente. É através da fé. E como é que anda a nossa fé hoje? Ela está forte? Ela está mais ou menos? Ela está vacilante, dependendo da situação que eu passe? Em momentos que eu estou bem, que está tudo em ordem, eu não preciso ter muita fé. Eu só vou lembrar da fé quando eu tenho as minhas necessidades, os meus problemas para resolver. Vamos ver o que Kardec ele fala sobre fé. Ele diz o seguinte: a fé inabalável somente será aquela que puder encarar a razão em todas as épocas, em todos os tempos da humanidade, frente a frente, face a face. Então Kardec, com o Espiritismo, ele já está falando de razão,
Ele está falando de um outro tipo de fé, que é a fé raciocinada. Mas se a gente acabou de definir que fé é sentimento, como é que eu vou ter sentimento com razão? E é esse o grande desafio do Espiritismo. É nos mostrar que nós podemos unir o sentimento, o nosso coração, ao nosso pensamento. E como é que nós fazemos isso? Todos os nossos sentimentos, nós devemos usar o raciocínio, a reflexão e, acima de tudo, a compreensão das leis divinas que regem a nossa vida e principalmente os nossos destinos. Isso sim é a fé raciocinada. Deixa eu dar um exemplo. Nós temos duas pessoas. As duas pessoas, elas estão desempregadas nesse momento. As duas acordam de manhã, fazem uma oração pedindo emprego, que é natural. A primeira, ela pede a Deus que traga o emprego para ela. E ela fica o dia inteiro pedindo a Deus que traga o emprego. A segunda pessoa, ela pede a Deus também. Só que ela sai para procurar emprego. Ela conversa com amigos para ver se não tem uma oportunidade. Ela faz contato com empresas. Ela procura mudar a sua forma de pensar e o seu comportamento, se tornando mais positivo, não se deixando envolver por pensamentos negativos ou por medo de futuro, por ansiedade. Ela procura entender o momento que ela está passando. Ela agradece a Deus pela oportunidade que ela está tendo, que mesmo desempregada, ela pode aprender novas coisas, ela pode ter outros caminhos profissionais. Então essas duas pessoas, elas têm fé que elas vão conseguir emprego. Mas porém só a segunda, ela tem aquela fé com ação, aquela fé que compreende, ou seja, aquela fé raciocinada. É disso que Kardec está falando. No Evangelho, nós temos várias passagens onde Jesus, ele cura os cegos, os paraplégicos, enfim, todos aqueles que têm doenças físicas e doenças espirituais. Em todos os casos, Jesus fala que a fé curou essas pessoas. Mas Jesus também ele nos diz apenas 2 casos que foi a fé raciocinada que curou essas pessoas. E quais são esses casos? Nós temos o servo do centurião romano e da mulher hemorrágica. E o que chama a atenção, e que Jesus diz também, é que nesses 2 casos, nenhum deles são judeus. E Jesus coloca como exemplo para os outros. O caso do centurião, ele tinha um servo. E esse servo estava muito doente, prestes a desencarnar. E ele mandou um mensageiro até Jesus, pedindo para que Jesus curasse o seu servo. E Jesus retorna com a seguinte mensagem, né, dizendo que ele iria até a casa do centurião para poder cuidar do servo dele. E o centurião, ele manda uma mensagem para Jesus dizendo o seguinte, que não precisava. Ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. Mas o centurião, conhecendo Jesus e sabendo da capacidade de Jesus, ele disse que bastasse uma palavra de Jesus para que o seu servo fosse curado. E assim Jesus fez. Ele curou o servo à distância. E logo depois que ele curou, Jesus ainda disse sobre o centurião: qual grande é esta fé? Digo em verdade que em toda Israel ainda não vi uma fé como esta.
O segundo caso, da mulher hemorrágica, era uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia e ninguém conseguia curá-la. Mas ela acreditava que Jesus, se ela chegasse próximo a Jesus, ela seria curada. E ela vai o procurar. E é claro que naquela época Jesus era muito rodeado de pessoas, todas elas necessitadas. E essa mulher teve que enfrentar uma multidão de pessoas até chegar até ele. Mas a sua vontade, a sua fé era tão grande que mesmo não podendo conversar com Jesus, pedir a Jesus, ela apenas tocou no seu manto e ela foi imediatamente curada. Então, nós temos dois exemplos de fé grandiosa, de fé lúcida. Porque tanto o centurião quanto a mulher, eles sabiam do poder de Jesus, que Jesus poderia curá-los. Eles sabiam das possibilidades, mas eles sabiam também do merecimento. E é por isso que eles foram curados. Há também uma outra história de um homem, já de idade, que procura Jesus para curar o seu filho, que era considerado lunático. Que horas ele caía no chão, horas caía na água, horas caía no fogo, sempre se machucava. E ninguém conseguia o curar. E Jesus intervém no rapaz, que sofria de obsessão, e consegue curá-lo. E passado algum tempo, os apóstolos procuram Jesus e perguntam: Mestre, por que nós não conseguimos curá-lo? E Jesus responde: por falta de fé. Pois se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam mover montes. O grão de mostarda, ele é uma das menores sementes que existe no mundo. Ele é do tamanho da cabeça de um alfinete, um pouquinho maior, ou a metade de um grão de arroz. Mas ele produz uma das árvores maiores do mundo. É esse o tamanho da fé que Jesus estava falando. Mas quando Jesus fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveremos montanhas, é uma forma figurada. Jesus está querendo dizer o seguinte, que as montanhas que nós precisamos mover são as nossas dificuldades, são os nossos problemas, são os nossos defeitos, as nossas falhas de caráter. E Deus, Ele nos dá a ferramenta para que nós possamos fazer isso. Todas as vezes que nós usamos a nossa fé raciocinada, nós estamos nos autoconhecendo. Nós estamos entendendo as leis divinas. Principalmente a lei da ação e da reação. E aí nós compreendemos que tudo que acontece tem um porquê. Nada acontece ao acaso. E para encerrar, eu só gostaria de dizer que não nos esqueçamos que Deus, Ele está sempre conosco, Ele está sempre nos ajudando. É nós que precisamos fazer conexão com Ele. Muitas vezes nós perdemos essa conexão. E que nós possamos também usar mais a nossa fé raciocinada, colocar em prática. E que com isso nós possamos ajudar aos nossos semelhantes. Porque toda vez que nós ajudamos, nós também somos merecedores da ajuda de Deus. Possamos ter uma semana de muita fé, mesmo que pequena,
e que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre.